gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção para este culto, né? Vamos orar então agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez em Tua Santa Presença, agradecidos pela vida, pelo dia que passou, por todas as bênçãos, pelos trabalhos e por tudo quanto o Senhor nos permitiu nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, Senhor. E nós damos graças a Ti agora por este momento de adoração, pelo momento do culto. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos, de um modo geral, aqueles que estão atentos, seriamente, ouvindo, assistindo esse culto a Deus e cultuando e participando juntos. Então, meu Deus, abençoe a cada um, dando vitória, dando graça, e que o nome do Senhor seja glorificado, e os nossos louvores que possam subir até o trono da Tua graça, com glória, com poder, do que o Senhor é digno, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, ó Deus, e Te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, então, nos abençoe em mais esta jornada de fé, não é? A escritura que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, começando no versículo 19, né? Atos 3, verso 19 em diante. Mas antes da leitura, nós temos então a parte de adoração, de louvores. Vamos cantar para Deus com alegria, com a alma. E nós temos aí a voz e a legenda. Então é fácil demais para todos acompanharem e aprenderem alguns hinos que são mais diferentes, um pouquinho mais estranhos, mas todo mundo pode aprender, todo mundo pode se dedicar em adorar ao Senhor, não é? Cantemos agora para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Cantemos. Ouve a voz, Jesus te chama, volve já, ó pecador. Ouve a
a voz de quem te ama. É Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Hoje ainda a graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver tão triste, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração. Hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Terna e doce é do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, ó vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser te ponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Tu tens muitas culpas e débil fé, sugere-me o tentador. Eu tudo já fiz, uma voz me diz: confia em teu Salvador. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. O mundo é falso, perdido e mau, pequeno e frágil sou. Mas Cristo com voz divina me diz: meu filho, eu forças dou. Cristo me chama, me quer salvar.
É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó Cristo. Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim. Das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Pode haver maior, a ela sucumbi, mas mesmo a morte desprezei, pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei, que fazes tu por mim. Amém, amém, graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, que Ele seja grandemente glorificado pelos seus filhos aqui na terra. Vamos agora à leitura bíblica. Conforme anunciado, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? E agora nós vamos aqui para a mensagem que nós estamos estudando, a mensagem Presumindo. Nós começamos a estudar esta mensagem agora e nós estamos parados no parágrafo de número 12. E vamos dar continuidade aqui a partir do 12, não é? E nós estamos nos lembrando, todos que estavam conosco no culto anterior se lembram que o profeta estava dizendo daquele vale onde ele andou quando era garoto, né? E não era assim tão desenvolvido como cidade, e depois aquilo havia se convertido em cidade, em metrópole, não é? Aí ele disse assim: eu não sei se convertido seria a palavra exata, correta, ou talvez pervertido, né? Então nós vamos observar esse tópico aí, convertido ou pervertido. Ali onde lemos, o apóstolo
São Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E ele estava falando, São Pedro estava falando a pessoas, a um grupo de pessoas que eram extremamente religioso, esse grupo, né? Era muito religioso, mas ele disse que eles deveriam se converter, se arrependerem e se converterem para que seus pecados fossem perdoados, não é? Então vamos daqui para frente agora. Parágrafo 12. Seria convertido se nessas ruas estivessem andando para cima e para baixo pessoas com as suas mãos levantadas para Deus, louvando a Deus por um lindo vale, um amável lugar para se viver e um clima saudável. Então, já é motivo para nós fazermos uma pausa, não é? Se você encontrasse hoje uma pessoa na rua com as mãos levantadas para cima e dando louvores a Deus e glórias a Deus, o que você pensaria dessa pessoa? Qualquer pessoa que esteja assistindo conosco agora, responda para si mesmo: o que você pensaria dessa pessoa? No mínimo, você pensaria que ela não está bem do juízo, não é? Eu vou contar um fato que eu presenciei uma vez na cidade de Americana. Para quem conhece a cidade, que é daqui da região mesmo, né? Tem ali a praça no centro, que é a praça da biblioteca, né? E do lado, olhando para cima, sentido centro-bairro, olhando para cima, do lado direito, então está a biblioteca, subindo a rua, ali, eu não sei se é a Rua Rio Branco, aquela ali, não é, que sobe? Subindo ali, então, do lado direito está a biblioteca, e assim, entre a biblioteca até a calçada, tinha um espaço, mais ou menos, talvez de uns 20 metros de comprimento, assim, uma pequena área ali. Então, a prefeitura fez ali uma areazinha de areia e colocou ali uns balanços, porque tinha um ponto de ônibus ali, quem sabe para as crianças ficarem ali distraindo um pouquinho, enquanto a família esperasse o ônibus, não é? E um dia eu fui tomar o ônibus ali e eu vi um fato, no mínimo pitoresco, ou inédito, não é? Uma senhora, já adulta, jovem, mas adulta, assentada num daqueles banquinhos, daqueles balanços que eram, por sinal, estreitinhos, porque era balanço para criança. Ela se encaixou ali bem espremida. Você pode rir se você achar interessante, né? Ela se encaixou ali bem espremidinha naquela cadeirinha ali e balançava com toda a sua força que tinha, assim, para frente e para trás, para frente e para trás. E ela cantava assim: a graça de Jesus jamais me faltará, a graça de Jesus jamais me faltará, né? E eu fiquei ali olhando naquilo e pensando e meditando naquilo. Falando assim: olha, Deus está gostando dela fazer isso, mas as pessoas a estão achando louca. Inclusive eu falei: mas isso aqui, eu também já era crente, claro, e parece-me até que ela congregava na mesma igreja nossa, né? E eu pensei assim: mas isso aqui não é lugar para ela fazer isso. Olha só, né? Como não é lugar? Então, qual é o lugar onde você tenha, assim, tem um lugar privativo, desculpe, caiu aqui, né? Tem um lugar privativo aonde você possa louvar a Deus e outro não, né? Então a Bíblia diz que você deve orar de mãos erguidas em todas as partes, dando glorificando a Deus, sem se importar com o que as pessoas digam. Mas acontece que nós temos vergonha de fazer isso, não é? Eu penso que eu estou falando com pessoas, quase que na maioria dos casos as pessoas têm vergonha de fazer isso. Elas acham que ali não é o lugar para aquilo, o lugar é na igreja. Muito embora na igreja também muitos não glorificam a Deus.
vão lá e ficam como uma flor de parede na igreja, não dão glória a Deus, não falam amém, né? não cultuam, ficam caladas como se fossem estátuas. Isso não é adoração, não é? Com certeza. Isso é uma coisa fria, formal e vazia. Então a irmãzinha lá no balanço da praça, ela estava perfeitamente fazendo o que um crente de verdade faria. Mas aí nós a tivemos como fraca da mente, débil mental, não é? Mas olha aqui o que o profeta está dizendo agora. Esse vale seria convertido se as pessoas estivessem descendo rua abaixo e gritando e louvando a Deus com as mãos erguidas, né? Aí sim seria um vale convertido. Eu não posso ficar comentando muitas coisas, senão a gente não consegue dar continuidade na leitura da mensagem, né? O profeta irmão Brana disse que uma certa vez ele estava em um certo lugar e ele viu quando vinha descendo um homem correndo, ou não me recordo exatamente se ele vinha correndo ou andando rapidamente, e na sua frente, assim no seu peito, havia uma placa, uma tabuleta, sou louco por Jesus, e vinha vindo. E o profeta irmão Brana ficou olhando aquilo assim, falou, mas isso é muito interessante, uma coisa dessa que quase nunca se vê em lugar nenhum, é muito interessante. E quando o rapaz passou assim, que ficou de costas para ele, ele olhou nas costas do homem, estava escrito, e você é louco por quem? Aí ele saiu correndo atrás, o profeta saiu correndo atrás do rapaz e disse, eu também sou louco por Jesus. Ah, se eu tivesse presenciado essa cena. E se você tivesse presenciado essa cena, o seu profeta correndo atrás do homem com a placa, o que você pensaria dele? O que você pensaria do seu profeta, se você é da mensagem? Irmãos, foi por essa razão que São Pedro disse, arrependei-vos e cada um arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se alguém perguntar se o pastor já teve coragem de fazer isso, não, ainda não tive. Tenho que ser honesto, tenho que ser sincero, ainda não tive coragem de fazer isso. Mas olha só em que perigo nós estamos de nos tornarmos crentes formais, crentes só de fachada, só de nome, né? Então é o que ele disse aqui. Louvando a Deus por um lindo vale, um amável lugar para se viver e um clima saudável e louvando a Deus nas igrejas e os irmãos fossem irmãos e irmãs e assim por diante, apenas uma grande colônia de economia de Deus. Este seria um lugar maravilhoso. Se fosse assim, né? Não tem importância que tem uma igreja ali, tem outra mais para lá, tem outra mais para lá, mas fosse uma colônia de Deus, todos louvando a Deus, todos sem divisões, todos sem sectarismo, aí sim seria um lugar maravilhoso. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Mas em vez disso, possui casas de bebida, alcoólicas, cabarés, prostituição, estão fumando cigarros, jogando, maldizendo, xingando. Eu simplesmente imagino que um dia Deus varrerá e limpará a coisa toda. Isso é correto. Amém? Vocês estão pensando que isso vai ficar assim para sempre? Não, não vai. Com certeza que não vai. Um dia Deus vai varrer a coisa completa, ele está dizendo aqui. Não vai ter mais essas coisas no lugar que é de Deus. A terra onde ele criou, o mundo que ele criou. Então, é bom que nós nos atenhamos a essas verdades, não é?
Isso é correto. E aqueles que fazem sua escolha por ele, viverão novamente aqui. Amém. Aleluia. Então a irmãzinha lá do balanço, não vai precisar mais ter vergonha de ninguém de cantar do mesmo jeito. A graça de Jesus jamais me faltará. Glória a Deus, subindo eu vou, sim, vou subindo eu vou. Aí não vai ter mais perigo nenhum de ninguém caçoar, de ninguém rir, de ninguém olhar e pôr a mão na boca assim para rir discretamente, né? Não vai ter mais esse perigo, porque aí vai ser o lugar onde Deus vai predominar. Aleluia, glória a Deus. Escolha por viverão novamente aqui numa era sem fim, aquele grande milênio que há de vir. Aleluia. Não quer você morar numa terra dessa? Não deseja, não almeja você morar num lugar desse? Aleluia! Glória a Deus! E a minha intenção e o motivo pelo qual estou aqui em Phoenix nesta noite, primeiramente para tentar fazer o companheirismo. Deixa eu ver se é fazer o companheirismo para fortalecer a igreja, para orar pelos enfermos que por acaso vieram receber oração. Nós não temos intenção de distribuir nenhum cartão de oração e coisas assim. Estamos vindo, nós faremos simplesmente qualquer coisa que pudermos para ajudar as pessoas. Se alguém deseja receber oração, a única coisa que você tem que fazer é pedir e nós oraremos por eles. Seja o que for que pudermos fazer, eu me encontrava em casa há algumas semanas atrás fazendo isto. E isso está além de qualquer outra coisa. Vocês veem? E recordo da primeira vez que estive aqui em Phoenix, nós estávamos ali na igreja do irmão Altai. Ele foi o primeiro a me convidar para vir em Phoenix. E então havia uma pequena igreja mexicana chamada Garcia, irmão Garcia. Esse irmão Garcia aqui já esteve em Americana, esse irmão Garcia aqui, né? Irmão Garcia, quer dizer, ele está falando do pai do irmão, não é? Porque o que veio aqui já foi o filho, não é? Irmão Barnabé Garcia. Irmão Garcia, pequena igrejinha que fala espanhol ali embaixo e que momentos maravilhosos tivemos ali. As pessoas de pé nas filas de oração e sendo curadas, apenas orando e colocando as mãos sobre eles. O ministério se elevou com certeza, sim. Os dons se multiplicaram, mas de algum modo ou outro eu gostaria de estar lá atrás, como eu estive em primeiro lugar. Vocês veem? Apenas isto, veja, eu acho que por mais que se esquecêssemos algumas das coisas que aprendemos, eu penso que isso seria bem melhor, eu penso que o caminho de Deus é através do caminho da humildade e serviço. Eu acho que não há nada melhor no mundo para nos elevar a Cristo do que isto. Você precisa ver as personificações carnais e coisas assim, aquilo que te entristece e coloca algo em você. Eu gostaria de não ter feito aquilo, vê você? Se você somente... Talvez isto parece que te eleve. Eu penso que isto te deixa
em um estado de complexo, sendo que você não deveria estar ali. Você deve apenas manter todas as coisas afastadas e agir em frente. E então espero que em isto fortaleça nosso companheirismo, ajuntando-nos um ao outro, oramos para que Deus cure as pessoas enfermas, que receberão oração, e, acima de todas as coisas, salve cada alma que possa ser salva. Eu não sei onde elas estão, nem quem são, então estou apenas pregando. Seja o que for que vier, é aí onde tento ministrar para eles. E esperando que um dia, através daquela grande eternidade e um vale pacífico, talvez não seja Maricopa, mas algum vale pacífico em alguma parte onde viveremos juntos, vizinhos, por eras incessáveis. Aleluia! É por isso que estamos aqui agora. Muitos estão de pé. E vocês são tão amáveis que simplesmente eu poderia falar a noite toda e então eu sei que temos vários cultos e eu não quero tomar muito tempo em cada lugar, mas inclinemos neste momento nossas cabeças reverentemente antes de abrirmos a palavra de Deus e oremos. Querido Pai Celestial, é de fato um grande privilégio estar vivo nesta noite, ter a oportunidade de testificar mais uma vez diante da Igreja do Deus Vivo. E como eu estava falando a essas pessoas há poucos momentos atrás, e pensar nessa grande, gigantesca, linda cidade, mesmo carregada de pecados como todas as outras cidades, eu estava pensando, como disse meu filho, para que isso então, papai? Eu disse, filho, por toda essa cidade a Igreja de Deus Vivo está espalhada. E aquele grupo que estamos mantendo diante de Deus são aqueles santos. Como Paulo deve ter olhado para Roma, com sua população de muitos milhares, e aos diferentes lugares onde ele ia, ele via a cidade voltada para a idolatria. Porém, havia joias naquela cidade, pelas quais ele havia de lutar. Elas estão descansando e esperando no além, pela ressurreição geral no último dia, a qual creio que será próxima. Próxima à mão. Oramos por cada igreja em Fênix, cada uma delas, Pai. Oramos para que Tu derrames o Teu Espírito sobre todas elas, que possa haver tal ardor de luzes pelo Evangelho, até que elas ofusquem as luzes destas boates e botecos. Conceda isto, Senhor, que o coração das pessoas se torne tão sedento por Ti durante este período de visita, e que Tu possas nos visitar verdadeiramente. Senhor, visite-nos com Teu Espírito e derrame-o sobre nós em grande medida. Senhor, abençoe a convenção que se aproxima. Eu oro, Pai, para que ali possa haver
vários homens de negócios e outros que sejam dirigidos a essa grande experiência de conhecer a Cristo através do batismo com o Espírito Santo. Conceda-o, Senhor. Abençoe esta igreja na qual estamos aqui nesta noite, e seu amável pastor, e todo o seu ser, Senhor. Ele está aqui de pé como um exemplo. É a luz para esta cidade, que as pessoas possam ver o caminho da verdade. Eu oro para que tu faças com que todos os seus membros sejam tão salgados que todos na vizinhança e através da cidade sintam sede de serem como eles. Agora, eu sei que tu colocaste estas igrejas para um propósito. Elas estão de pé como testemunhas contra o mal. E há testemunhas nelas de que Deus é justo e verdadeiro. Eu oro para que tu os abençoe, Pai, abundantemente agora, para esta porção do culto que se aproxima nesta noite. Sem dúvida que tu já denominaste sem dúvida que tu já derramaste tuas bênçãos sobre eles. Oramos para que tu nos abençoes, Senhor, com a tua graça, ou seja, grande presença. Fale conosco através da palavra, em espírito pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nesta tarde, eu estava sentado lendo, meus olhos caíram em um pequeno texto aqui que eu gostaria de ler e usar parte disto para um contexto, se Deus permitir. Eu anotei algumas escrituras e algumas observações a respeito das quais eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, para a glória de Deus. Agora, vocês que gostariam de ler, vamos abrir em Números capítulo 14 e começando com o verso 41, Números 14, 41, e leremos do começo. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois, o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio de Israel. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormã. Que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura de sua palavra. Eu gostaria de tirar um tema daqui, se o Senhor permitir, no assunto de presumir. Eu simplesmente gosto de ler a palavra porque eu sei que ela é a verdade. É pela palavra que permanecemos. Ela sempre deve ser a verdade de Deus, ou nós nos entraremos pelo caminho errado. Está escrito em São João, eu acho que é no capítulo 15, se estiverdes em mim, e minha palavra em vós, veja, a palavra habita em vós, vem?
Então pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito, porque não é você, é a palavra que está em você. É a palavra, é Deus, vem? Deus em você. Deus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Agora, no retorno do Espírito Santo, trazendo a palavra em nós, e ele habitando ali, então não é você quem fala, é a palavra, ela mesma, fruindo. Então a palavra, realizará a obra. Presumindo, eu tenho um dicionário e olhei o que a palavra presumir realmente significa. O Webster diz que significa ousar sem a verdadeira autoridade. Presumir. Presumir significa isto: ousar sem a verdadeira autoridade. Presumir. Qualquer coisa é ousar sem a verdadeira autoridade, ou tomar por certo, aventurar sem a verdadeira autoridade, ou tomar por certo, fazendo algo antes de você estar autorizado a fazê-lo, sem a verdadeira autoridade para fazer aquilo. Então nós podemos dar uma paradinha aqui, não é? Quer dizer, presumir é avançar sem autoridade, sem a verdadeira autorização para aquilo. E você diria, mas isso são somente as coisas ruins? Não, Senhor. Qualquer coisa, as coisas boas também. Pregar o evangelho, abrir uma congregação em algum lugar, fazer um culto em algum lugar, fazer uma visita para alguém. Muitas coisas que não são ruins, que são boas, mas é necessário que se faça isso com a autorização dele, naturalmente, né? Então, é bom pensar isto. Parágrafo 21. Agora, acabamos de passar os 2 feriados principais, os quais sabemos aqui na América que são o Natal e o Ano Novo. Não é realmente um Natal, é um dia que separamos naturalmente. Nós sabemos que não é o dia do nascimento do Senhor. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Isso aqui é muito bom, as pessoas aprenderem isso, né? 25 de dezembro não é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque é tão frio ali em cima que os pastores não poderiam estar ali em cima, na colina e assim por diante. E se você já esteve alguma vez na Judéia, por volta dessa época do ano, você sabe que isso não poderia. Isso não aconteceu durante o inverno. Mas a opinião é que sucedeu por volta de abril ou maio, quando nascem os cordeiros. E como ele veio segundo a natureza, exatamente como os cordeiros, isso aqui é importante a gente gravar, não é? Jesus era um cordeiro, o cordeiro de Deus, não é? E ele teria que nascer quando nascem os cordeiros, não é? Isso aqui, exatamente como os cordeiros normais nascem, ele era o cordeiro de Deus e ele nasceu durante aquele tempo, mas não creio que ele se importa com o dia em que estabelecemos, porque o verdadeiro dia é desconhecido. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui, não é? Porque hoje, acho que no mundo todo, né,
comemora-se o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Então ele disse aqui, ele não nasceu, definitivamente ele não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu entre maio e abril, né? Abril, maio. Mas como isso não tem nenhuma importância, ele disse, né? Então ele não se importa que as pessoas façam qualquer coisa assim, mas vamos mais aqui um pouquinho para nós fazermos uma outra pausa daqui a pouquinho, né? Mas é uma comemoração do seu dia de nascimento e em vez de fazermos uma comemoração, é um dia de adoração a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para nós. Temos uma celebração, vem? Quer dizer, nós poderemos celebrar o nascimento de Jesus qualquer dia do ano, ou se quiséssemos todos os dias do ano, não é? E se não podemos fazer isso e quisermos celebrar o nascimento dele no dia 25, de todas as formas estamos celebrando, é isso que ele está dizendo aqui. De todas as formas estamos celebrando o nascimento dele. Desde que você saiba, que você tenha consciência que ele não nasceu naquele dia. Porque aí depois aí tem um fundo espiritual nisso aí, não é? Mas se você está comemorando em qualquer dia, de todas as formas, comemore para Deus. Agora, não sei se ele vai falar aqui, mas o que acontece hoje são festas, as lojas se preparam, o comércio e não sei mais o quê. Então, quer dizer, não tem nada de adoração aí. E bebedeiras, as pessoas se embriagam, não é? E soltam rojões, soltam bombas. Isso não é nenhuma comemoração em louvor ao Filho de Deus, não é? Mas vamos aqui então. Nós celebramos o Natal e não é uma celebração. Você poderia celebrar o aniversário de Washington, era o ex-presidente lá da República dos Estados Unidos, né? Nós poderíamos comemorar o aniversário de Washington ou o aniversário de Lincoln, ou você poderia celebrar o aniversário de algum outro grande homem, mas o Natal deve ser um dia de adoração. Não é só de celebração, de comemoração, um dia de adoração. Mas nós temos distorcido e feito disto um dos maiores dias de comércio. Está tudo acertado em dar presentes um para o outro e as pessoas ficam magoadas se você não fizer e lhe retribuem. E isso tudo está simplesmente distorcido. Aí é que vem a distorção, amigo secreto e tal, essas coisas. Aí está a distorção. Ninguém está adorando a Deus ali, não. Não é? Infelizmente é assim. E então, há poucas semanas atrás, quando minha esposa e eu estávamos em um shopping center em nosso pequeno bairro, em casa, nós ouvimos a conversa de duas garotas. Elas falavam e uma delas disse: bem, o que você comprou de Natal para sua mãe? Ela disse: querida, ainda não pude pensar em nada para dar para ela, mas o que ela gostaria mais seria um maço de, um pacote de cigarros. E então, para a mamãe, e ela disse: eu comprei para o papai 1 litro de uísque. As meninas. A mamãe de uma gostaria muito de ter um maço de cigarro, quem sabe um de uma marca mais cara, não é? E a outra disse: eu comprei 1 litro de uísque para o meu pai. Naturalmente não é o costumeiro de todos de sempre, mas comprei um melhor, né? Quem sabe? E disse: você sabe quando... E ela disse: bem, estou contente por você ter feito isso, querida, porque eu comprei para ele um novo maço de fichas de jogo de pôquer. Vê você? Veja você isto, veja você, isto é o Natal, vem?
como pode o mundo suportar mais? Uma celebração. E então, suponho que eles presumem que essa é a maneira correta de fazer aquilo. Veem? E isto que digo, é isto que eles devem fazer, mas eles estão apenas presumindo, avançando sem autoridade, sem autorização, presumindo aquilo. Veem? E aqui, novamente, o ano novo, depois que passa o ano novo, ora, geralmente todas as pessoas fazem uma grande festa de ano novo, e então nessa festa de ano novo, todos eles enchem bem a cara por volta de meia-noite, e suponho que eles matam seus pecados para esquecê-los, e que eles, o que eles fizeram durante o ano, eles simplesmente ficam tão bêbados que eles esquecem tudo a respeito dos seus pecados, e eu acho que eles presumem que esta é a maneira de se livrarem dos pecados. Quer dizer, então pecou muito durante o ano, agora acabou o ano, então faz uma festa, embriaga-se, dorme bastante para esquecer os pecados do ano que passou e para começar um outro ano com o cesto vazio, para encher outra vez, né? Encher o cesto de pecado outra vez, porque o do ano passado ele já esqueceu. Bebeu, esqueceu, acabou, né? Entre aspas, é claro, né? Aquilo apenas acumula mais pecado. Você não pode consertar nada cometendo outro erro. Então, estão apenas presumindo, abafando. Eu gostaria de saber o que as pessoas pensam que quando... e o prazer da bebida, que eles chamam de prazer, quando o uísque entra no sistema, ele esquenta o sangue de tal modo que ele confunde a mente, o cérebro, e você fica em branco. E a sua mente fica tão confusa que, como o calor daquele álcool no seu sangue, que os médicos dizem que aquilo apenas deixa a sua mente como que vazia. Ora, se houvesse alguma doença no seu corpo que fizesse com que a sua mente ficasse vazia, você procuraria cada consultório médico desta cidade para descobrir algo para se livrar daquilo, se tivesse uma doença, né? Não obstante, as pessoas celebram o nascimento de Cristo e tentam afogar suas mágoas, esvaziando suas mentes. Não vê você, meu amigo, que as pessoas, você terá que encarar isso no dia do julgamento. Aleluia. Misericórdia. Você terá que encarar isso no dia do julgamento. Continue assim. Continue assim. Vai fazendo assim, né? Tá pensando que ficou esquecido, né? Você terá que encarar isso no dia do julgamento. Você não pode passar com isso, mas eles presumem que isto é apenas o costume comum aqui dessa nação. E esvaziar sua mente na noite de véspera do Natal ou noite de véspera do Ano Novo, esvaziar sua mente com a bebida. Eles acham isso um pouco uma diversãozinha limpa, ou um pequeno prazer que as pessoas têm que ter para se desafogarem. Bem, se esse é todo o prazer que uma pessoa pode extrair da vida, que prazer seria esse de esvaziar sua mente de tal maneira que você nem mesmo sabe o que está fazendo? Então, chamar isso de prazer?
Agora, eu pude ver os homens do mundo fazendo isto, mas quando é a igreja que faz isto, as pessoas as quais se chamam de cristãs, então isso mostra que há um enfraquecimento em alguma parte, porque aquela não é a maneira de você esquecer seus pecados. Eles estão no livro de Deus. E a única maneira que você pode ficar livre deles é colocando-os no mar do esquecimento, no sangue de Jesus Cristo. E então não serão mais lembrados contra você. Glória a Deus. Esta é a única maneira, mas eles presumem que a maneira correta de fazer isso é da maneira normal que as pessoas o fazem. Aleluia! Nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado, já, não é? E nós precisamos parar, eu acho que não dá nem para ler um outro parágrafo. Então nós vamos parar aqui no parágrafo 25 e, se Deus permitir, nós prosseguiremos a partir do parágrafo 26 em nosso próximo culto. Então não perca o próximo culto, que isso aqui é importante para todo mundo. Isso não é importante só para uma igreja, só para outra igreja, só para a nossa igreja. É importante para cada ser humano que tem uma vida a dar conta a Deus, ao Criador. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque essas coisas são tão tremendas e terríveis e nós temos que nos atentar a elas. Ajuda cada um, Senhor, que isso desça no coração de cada filho do Senhor. E também agora nós oramos em favor dos necessitados, dos doentes, acamados, hospitalizados, entubados, Senhor, com Covid-19. Ó Pai, tenha misericórdia das famílias também, Senhor, que estão enlutadas pela perca dos seus familiares. Ajuda cada um, meu Pai, a vencer a dor, a vencer a tristeza, a vencer a enfermidade, entregando suas vidas nas mãos do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, é que nós oramos, nós pedimos e agradecemos ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, não se esqueçam então de clicar no símbolo de gostei ali, no joia, né? Sinal de joia. E também inscrever-se no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando os vídeos são publicados. Os nossos cultos aqui pelo YouTube são publicados toda terça e sábado, no horário das 18 horas e 45 minutos. E todos estão convidados para nos acompanharem, não é? E os nossos endereços dos cultos das nossas igrejas estão aí na descrição, dias e horários e tudo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém.